Dando início à nossa apresentação aqui sobre as relações bilaterais entre Brasil e Argentina na pandemia. A gente vai estar dando uma espécie de explicação, mais assim, resumida do nosso artigo. E a gente agradece ao pessoal do Geolab que deu apoio e as pessoas que escreveram este artigo foram eu, Adriano Matias da Silva, né, graduando da UFAC, Brasil, e Gerson Bessa, também graduando da UFAC, Brasil. Nosso artigo tem como uma visão Brasil e Argentina no contexto da pandemia do Covid-19. Nós tentamos individualizar os dois países sobre o enfrentamento de cada um deles diante da pandemia. Nós pesquisamos num cenário de crise econômica global e econômica e política, advinda da pandemia do novo coronavírus, que forçou, né, os estados e as nações a criar uma perspectiva de recuperação econômica para os momentos durante e após a pandemia. Buscamos também analisar como se dão as relações de Brasil e Argentina em aspectos ambientais, geoeconômicos e políticos, no sentido de integração entre os países, que são um dos maiores destaques do continente sul-americano, com o Mercosul também, e como se dão as dinâmicas de desenvolvimento econômico, integração produtiva e regional, diante da crise mundial de saúde e seus potenciais impactos causados no meio ambiente. Introduzindo o nosso artigo, a gente buscou mostrar a aproximação entre o Brasil e a Argentina, que vem desde antes da pandemia, começou lá em 1989, e isso foi cada vez mais forte com o passar dos anos. Hoje em dia, atualmente, já não é tanto, por conta de várias políticas que são internas dos próprios países. Mas isso foi advindo mais da pandemia do Covid-19 que aconteceu. As relações de econômicas e geopolíticas entre Brasil e Argentina são muito fortes. O Brasil é o maior exportador e importador da Argentina. As relações são muito fortes entre eles. No material e método, nós usamos revisões bibliográficas, levantamento de alguns dados, e desses dados nós cartografamos eles, que tem até um mapa que mais para frente nós iremos mostrar, e também está no nosso artigo. Os mapas do Atlas Sul-Americano da pandemia também foram usados. Explicando bem a justificativa que foi feita para a elaboração do nosso artigo, nós temos uma preocupação que vem desde antes já da questão da pandemia, com relação à relação bilateral que existe entre Brasil e Argentina. É notório a gente exemplificar que as questões ambientais aqui são bastante importantes diante do Brasil como da Argentina, principalmente do Brasil, onde a região amazônica é basicamente considerada o coração da economia do Brasil, pois ela, com os seus rios voadores, fornecem água para toda a região centro-oeste, sul e sudeste, sendo assim possível realizar toda a produção ali de commodities, a produção agrícola. Diante assim, a gente elaborou esse artigo tentando entender a preocupação que terá a retomada da economia, tanto do Brasil como da Argentina, diante do Mercosul e diante da globalização que tem frente aos outros mercados. Também tem a questão dos espaços vitais estratégicos e os recursos naturais, como citado, a Amazônia, para o Brasil, é um potencial enorme frente aos seus recursos hídricos, recursos quanto à floresta, a fauna. A importância geopolítica do Brasil no cenário internacional a gente pode citar o Mercosul, onde o Brasil é a principal força frente ao Mercosul, e assim exerce também nos outros mercados. Tem a questão da região amazônica, como já citado, e o processo de globalização que é notório em todas as questões. Bem, falando sobre a Argentina, a gente vê que a pandemia causou vários problemas econômicos, sociais e ambientais, e entre outros. Na Argentina, você pode notar em alguns jornais, e também a gente foi mais a fundo no nosso artigo, mostrando como se dá a questão da Argentina. Tem uma crise econômica dentro da Argentina, principalmente do peso. A Argentina é um país bimonetário, onde algumas coisas são
ligadas ao dólar, por exemplo, o setor imobiliário é mais focado no dólar, já os outros são no peso. Então, a diferença entre o peso e o dólar, isso acaba sendo bastante complicado para as pessoas que estão ali. A Argentina, mesmo assim, ela continua funcionando, mesmo com a sua atividade econômica caindo drasticamente em 2020, mas é um cenário diverso, onde a recuperação do governo que está lá, que é um pouco individualista, fechado, ele está tentando, de algumas formas, principalmente no mercado interno, a recuperação da economia. E a Argentina, como um dos principais integrantes do Mercosul, ela tenta buscar alinhar as questões ambientais, sociais, econômicas, principalmente políticas do bloco, né? Tendo o Brasil como um dos focos, que é o maior, Brasil, mas que também não passa por uma fase boa em todo seu. E então, a Argentina tem esse papel e busca mostrar isso. É um pouco complicado pelas questões que estão vivendo, por tudo que está acontecendo lá, mas é o que está acontecendo no momento lá na Argentina. E a gente buscou mostrar isso no artigo, trabalhando, mostrando as questões sociais, ambientais, econômicas e políticas naquele local da Argentina, nas cidades argentinas que estão acontecendo ali, principalmente Buenos Aires, que sofre um pouco mais com a pandemia por ser a capital. E as outras cidades menores têm um agravante, não por conta da pandemia, mas também por falta de recursos que isso acarreta com essa pandemia. E aqui tem um mapa que fizemos, que são casos confirmados e vacinados, dia 13 de 8 de 2021, que a fonte foi o outro mapa. E a gente pode ver que os casos confirmados foram de 20 milhões 319 mil no Brasil, e vacinados no Brasil foram 160 milhões 56 mil e 992 vacinados. Esses vacinados são primeira dose ou dose única, vale salientar isso. Casos confirmados na Argentina foram 5 milhões 66 mil 253 e vacinados foram 35 milhões 762 mil 492. Esses são dados de dia 13 de 8 de 2021. Falando um pouco sobre a questão geoeconômica e ambiental do Brasil, a gente tem a pandemia, explica no artigo, a pandemia junto ao isolamento social trouxe consequências positivas e negativas. A gente tem como parâmetro de consequências positivas as questões ambientais. Foi bastante notório, isso foi notado frente a todos os acontecimentos, a diminuição dos poluentes no ar, principalmente na cidade de São Paulo, onde a gente tem muitas indústrias, a frequente corrida ali para se chegar ao trabalho em seus automóveis, gera tanta poluição sonora, poluição do ar. E com essa diminuição, com o fechamento gradativo de algumas indústrias ou a redução do mercado, a redução dos trabalhadores nas indústrias, nós tivemos essa diminuição, tanto da emissão de gases feitos pelas indústrias, como também pelos automóveis. Como consequência negativa, tivemos essa relação onde o Brasil, após vinha apresentando em 3 anos o crescimento do PIB, 2017, 2018 e 2019, um crescimento gradual. Em 2020, fechou com o PIB com a baixa de 4,1%, o que quebrou essa significativa aumento que estava tendo nos últimos 3 anos. São Paulo pode ser considerada a metrópole do Brasil pela sua vasta quantidade de indústria e por contribuir consideravelmente na economia do país. Foi uma das cidades que mais sentiu os efeitos positivos da pandemia, relacionado ao meio ambiente, como citado anteriormente. São Paulo é a metrópole do Brasil, e por isso só já tem toda a questão industrial se concentra na metrópole, toda a produção industrial se concentra ali. Então, com essa redução da produção industrial e com essa redução dos trabalhadores tendo que ir trabalhar nas indústrias, nós tivemos a redução através dos gases emitidos nas indústrias e a redução dos gases emitidos pelos automóveis. A dúvida sobre o cenário econômico. O Brasil é um país bastante volátil
quanto a essa questão econômica, onde por ser um país basicamente exportador, a gente tem que produzir para ganhar. Então, com os trabalhadores tendo que se reservar ou ficar em casa, diante do lockdown que foram implantados em várias cidades, nós tivemos uma diminuição nessa produção. E tendo essa diminuição na produção, nós não tivemos um ganho gradativo na economia, que foi marcado pelo PIB, pelo esse decréscimo do PIB de 4,1 em 2020. A atividade econômica foi conservada especialmente pela produção agrícola. O Brasil, mesmo diante da pandemia, ainda continuou ali num grau, num parâmetro agradável, pode-se assim se dizer, onde a gente cita no artigo, essa questão de manter a produção agrícola para assim não ter um impacto tão grande na sua economia. O cenário global de crise e desaceleração da economia teve efeito sobre o Brasil. A gente vive atualmente num mundo totalmente globalizado, onde a pandemia nos mostrou isso, onde o coronavírus, ou o Covid-19, ele surgiu. Cientificamente foi comprovado que surgiu na China, e ele praticamente já se alastrou por todo o globo, por todos os países. Isso mostra o quanto o quanto a globalização já abarca todos os países. Então, um fator que ocorre em um determinado país no outro lado do globo pode chegar aqui. Esse fator da pandemia nos mostra também um fator que pode ser gerado pela economia. O Brasil é exportador, a China é importador. A China compra muitos produtos do Brasil. Com a pandemia, o Brasil deixou de produzir e a China deixou de comprar certos produtos. Então, o Brasil deixou de ganhar e a China, teoricamente, ficou com um cenário econômico um pouco mais favorável, porque tinha um parâmetro aceitável para fazer essa operação. Concluindo um pouco dessa síntese que a gente fez no nosso artigo, a pandemia de Covid-19 é uma das consequências, e suas consequências vêm fazendo com que as sociedades repensem sobre os seus hábitos e costumes. É uma coisa que vai deixar a marca, pode assim se dizer, do fator dessa pandemia, das pessoas repensarem o quão importante os recursos ambientais, o ambiente como um todo é importante. Pois, com a pandemia, a gente tivemos o lockdown, tivemos grandes mudanças em poluentes do ar, em qualidade da água, e isso foi notado, e foi estudado, foi comprovado, e mostrado que o ser humano tá transformando meio que radicalmente a natureza de uma forma que daqui a uns anos não vai poder se converter isso. As consequências das políticas de controle da pandemia, isso é explicado no artigo, as consequências como as positivas, que a gente tivemos essas questões ambientais, e as negativas. No Brasil, infelizmente, a gente temos que citar a questão do presidente, onde o Brasil hoje chega num número exorbitante de mais de 500 mil mortes, mais de 2 milhões de casos, e isso mostra o quanto o negacionismo pode provocar consequências avassaladoras. As discussões sobre o período da pandemia estão longe de acabar. Isso aqui é sucinto, pois a gente está com quase 2 anos de pandemia já. Nós temos uma vacinação, pelo menos no Brasil, não tão avançada, está sendo feita de forma gradual, e isso é uma lástima para toda a população brasileira, pois sem a vacinação não temos como a gente passar para o novo mundo, pois eu espero que a sociedade ou a população ou o ser humano como um todo repense as suas atividades que eram feitas antes da pandemia e possam ser um novo ser posterior à pandemia. O Brasil e a Argentina têm um longo caminho para vencer o vírus. Tanto o vírus quanto a questão econômica. Tanto o Brasil quanto a Argentina têm essa importância das suas políticas
como citado, o Brasil teve essa questão do presidente fazer algumas ações negacionistas quanto à ciência, quanto à eficácia de vacinas, e assim proporcionou que o Brasil se tornasse, tivesse um caso de pandemia com o que está chegando hoje. Creio eu que a gente aqui conseguiu apresentar um pouco do que é apresentado no artigo, sucintamente. O artigo explica muito mais essas relações geoeconômicas que são representadas entre Brasil e Argentina, bilateralmente, são exemplificadas tanto individual como a relação entre as duas. Tanto essas questões também ambientais que a pandemia trouxe, ou positivamente ou negativamente, porque impactos ambientais podem ser negativos ou positivos. Então, creio eu que agradeço grandemente aqui ao GeoLab, que nos proporcionou essa oportunidade aqui de estar escrevendo esse artigo, nos ajudou a corrigi-lo e posteriormente enviá-los, a todo o grupo, ao Adriano também por me proporcionar escrever esse artigo junto a ele. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos e espero que gostem da nossa apresentação e do nosso artigo também. Muito obrigado.